Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, queridos, ao canal Pregando as Escrituras no Poder do Espírito Santo. Esse que vos fala é o presbítero Ricardo Fogo. Queridos, daremos continuidade ao estudo bíblico acerca dos dons espirituais. Queridos, nós falaremos hoje acerca dos dons de revelação. Queridos, antes de nós darmos propriamente dita continuidade ao estudo bíblico de hoje, queremos ressaltar, queridos, que no estudo anterior nós falamos acerca da finalidade, dos dons espirituais. Qual foi o real propósito de Deus em disponibilizar os dons espirituais para a igreja? Nós vimos que o real propósito de Deus é a edificação do corpo de Cristo, queridos. E no estudo bíblico de hoje, nós veremos acerca dos dons de revelação e também nós veremos, queridos, quais são os 9 dons espirituais e em cada classe que ele está, tá, amados? Então esse é o estudo bíblico de hoje. Então vamos avante. Como eu sempre coloco aí a mão sobre a Bíblia, representando, queridos, que nós estamos pregando as Escrituras no poder do Espírito Santo. Aqui mais uma imagem acerca dos 9 dons espirituais. Então vamos avante, que nós veremos agora quais são eles e em quais classes eles se encontram. Então vamos lá, queridos. Olha a pergunta que eu faço aqui para vocês. Quais são os dons espirituais e como eles são classificados? Queridos, se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 11, Paulo ele vai nos trazer a lista dos 9 dons espirituais. Então, se vocês observarem essa tabela que eu coloquei para vocês, vocês vão ver que aí está os 9 dons espirituais e também a classe onde cada um deles se encontram, queridos. Então são 3 as classes. Primeiro, os dons de revelação, depois os dons de poder e depois os dons de elocução. Nos dons de revelação, nós temos o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Nos dons de poder, nós temos a fé, o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres ou de maravilhas. E nos dons de elocução, nós temos o dom de profecia, o dom de variação de línguas ou variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, queridos. E o que nós queremos falar hoje? Falar sobre os dons de revelação, ou seja, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, tá? Então, sobre esses 3 dons que se encontram, que se encaixam aqui nos dons de revelação, nessa classificação que nós falaremos hoje. E nos estudos futuros falaremos sobre os dons de poder e sobre os dons de elocução. Então vamos avante, queridos, nesse estudo bíblico. Uma palavra de reflexão para nós, a leitura inicial, queridos, sobre o tema da aula de hoje, sobre os dons de revelação. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salvo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo número 26. Queridos, uma aplicação para nós desta leitura oficial, dessa leitura inicial é o seguinte, queridos: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo quê? Pelo engano, queridos. Então, esse é o tempo onde nós temos que buscar o dom da palavra, o dom de conhecimento, o dom da sabedoria da palavra e também o dom de discernimento de espírito, queridos, porque estamos vivendo em um tempo de muitos espíritos enganadores no seio da igreja. Então temos que ter sobre a nossa vida os dons de revelação. Temos que ter no meio da igreja os dons de revelação. Então vamos avante, queridos. A leitura bíblica nossa está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 e 10, onde Paulo traz aqui a lista, dos 9 dons espirituais. E lá em Daniel, capítulo 12, do verso 19 ao 22, nós vemos aqui também que Daniel ele fala sobre o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, a ciência, e ele também fala sobre o dom
de discernir espíritos e da revelação também, queridos. Então observe que, parafraseando esses dois textos aí, nós vemos a afirmativa de que os dons do Espírito, eles são reais mesmo, queridos, e deve ser buscado pela igreja atual. Então, faça essa leitura aí na sua casa, e pode acompanhar aqui também na tela conosco essa leitura e vamos avante. Então temos aqui o nosso referencial bíblico para o estudo de hoje, querido. Então vamos avante. Uma rápida interação com você. Primeiro, você sabe qual é o propósito dos dons de revelação, né? Então, qual é o objetivo, né, da igreja ter no seu anseio os dons de revelação? Então deixe aí nos comentários para nós interagirmos. E a segunda pergunta que eu deixo para você é: nós somos aconselhados a buscar os dons de revelação? Sim ou não? Uma igreja que preza, queridos, pela santificação, pela separação, pela purificação para com Deus, ela deve ou não, né, buscar os dons de revelação na atualidade, nesse tempo contemporâneo? Sim ou não, querido? Então deixe aí nos comentários para nós interagirmos juntos nesse estudo bíblico. Queridos, uma observação que eu faço aqui acerca dessa rápida interação com você é o seguinte: Deus deseja nos outorgar os dons de revelação, a fim de que sejamos edificados e jamais venhamos a cair nas astutas ciladas do maligno. Tá? Então reflita aí nessa observação e vamos avante nesse estudo bíblico. Queridos, quais são os objetivos gerais do estudo bíblico de hoje? Nós estamos falando sobre os dons de revelação. Primeiro, após esse estudo bíblico, o aluno deve estar apto a, você que está participando desse estudo bíblico, você estará apto a, primeiro, analisar o dom da palavra de sabedoria, né? Saber o que é, qual o seu real significado, compreender também o dom da palavra da ciência e depois saber a respeito do dom de discernir espírito, né? Que são os três dons espirituais que se encaixam nos dons que nós estamos estudando hoje como os dons de revelação, na classificação dons de revelação. Então vamos avante, queridos, nesse estudo bíblico. Primeiro, nós estamos falando sobre dons de revelação. Nós vimos que nesses dons de revelação, nesse dom de revelação, na verdade, nessa classificação, entre o dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência e o dom de discernir espíritos, né? Então, uma palavra que está em foco aí nesse estudo bíblico de hoje é a palavra revelação, né? Então, o que vai ser esta palavra revelação quando nós olhamos na ótica cristã, tá? É nada mais, nada menos, queridos, que o ato pelo qual Deus revela aos homens os seus mistérios e a sua vontade. Como, por exemplo, ele revelou para Daniel, que nós vimos aqui na leitura bíblica, né? Que tem como base o nosso estudo bíblico de hoje, né? Então vemos aí Deus se revelando, né? Então esse ato de revelar-se, né, da parte de Deus para com o homem, a vontade dele, os mistérios dele, é o que nós chamamos de revelação bíblica, tá, queridos? Então vamos avante nesse estudo bíblico, já sabendo que nós estamos falando sobre os dons de revelação, né? Deus revelando o seu mistério, né? Os dons que tratam os mistérios da vontade de Deus para conosco. Então se encaixa bem aí, queridos, o dom da palavra, o dom da ciência e o dom de discernir espírito. Então vamos avante em nosso estudo bíblico, queridos. Observe o seguinte, ó. Nós estamos falando aqui, né, queridos, deixa eu colocar a câmera aqui por cima aqui. Então nós estamos falando o quê? Nós estamos falando sobre os dons de revelação. Então o primeiro dom que aparece na lista lá da classificação que nós vimos é o dom da palavra da sabedoria. Então nós veremos aqui qual que é o conceito, né, desse dom. Nós veremos a Bíblia e a palavra de sabedoria, que é o tópico 2 aqui, e o tópico 3 nós veremos sobre uma liderança sábia, né, já que nós estamos falando sobre sabedoria. E por fim, a conclusão, queridos, desse tópico falando acerca da palavra da sabedoria. Queridos, o conceito, né, querido, desse dom palavra de sabedoria, o termo palavra, né, exprime uma manifestação verbal escrita. Segundo o dicionário eletrônico Rolais, sabedoria significa o quê? Discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomar de decisões sábias
e em circunstâncias extremas e difíceis, queridos. Então, aqui o conceito é, né, queridos, você ter capacidade dada por Deus, né, para tomar decisões em momentos e circunstâncias extremas, difíceis, queridos. Nós podemos ver vários exemplos bíblicos, nós veremos aqui já no subtópico 2, queridos. Então, é esta capacitação sobrenatural, né, que é dada por Deus para tomar decisões difíceis, decisões de circunstâncias extremas, tá? Então, essa é a caracterização da palavra de sabedoria. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Vemos na Bíblia a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 41, verso 14 até o 41. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o rei do Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Então temos aqui um exemplo, queridos, de uma aplicação de palavra de sabedoria, queridos, na tomada de decisões, né, capacitada por Deus para tomar a decisão, queridos, nesse contexto aqui, quanto à fome que sobreviria em todo o mundo. Então vemos aí, queridos, a palavra de sabedoria sobre a vida de José, filho de Jacó. Também vemos aqui, queridos, a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente em um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28 e capítulo 4, verso 29 a 34, né? Também vemos a palavra de sabedoria na vida de Estevão, né? Então vemos aí, queridos, tanto exemplos no Velho Testamento, quanto exemplos, queridos, no Novo Testamento acerca da palavra de sabedoria, né, queridos? Situações adversas, né? Situações extremas, difíceis, onde os servos de Deus tomaram decisões louváveis. É tudo orientado por Deus, tudo capacitado divina e sobrenaturalmente, queridos. Então vemos aí, queridos, que é necessário, né? É necessário que nós tenhamos sobre a nossa vida esse dom da palavra de sabedoria para tomarmos decisões sábias para o louvor da glória de Deus. Queridos, uma liderança sábia, né, que é o subtópico de número 3 aqui, ó. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação do exercício do ministério pastoral. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons, né, queridos? Então, para nós estarmos diante de uma liderança espiritual, né, eclesiástica, nós devemos ter, queridos, a palavra de sabedoria em nossas vidas, queridos, porque quando nós vamos aconselhar qualquer que seja a situação, nós temos que ter sabedoria, agir sabiamente, né, queridos, para a melhor tomada de decisão. Então, queridos, é de extrema importância nós buscarmos nos dias atuais esse dom espiritual, o dom da palavra da sabedoria. Queridos, a conclusão desse tópico de número 1, falando acerca da palavra de sabedoria, é o seguinte: a sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8, né, que Paulo fala, não é humana, adquirida mediante os livros ou universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, né? Então observe que é dado verdadeiramente, queridos, por Deus, o nosso Senhor. Querido, então vamos avante agora para o subtópico 2, falando acerca da palavra de ciência. Então vamos avante, queridos, nesse estudo bíblico. Olha, observe o seguinte: palavra da ciência, né, que é o outro dom que se encaixa aí, queridos, nessa classificação dos dons que nós estamos vendo aqui como os dons de revelação, né? Então, veremos aqui o subtópico 1, que é o que é, né, a palavra da ciência, depois a sua função no subtópico 2, no subtópico 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Primeiro, o que é? Este dom, esse dom
este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do mistério de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua Teologia Sistemática, CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, tá, queridos? Então, o dom da ciência, que da palavra da ciência, né, se refere ao que, queridos? Tanto ao ensino das Escrituras Sagradas, né, a iluminação lhe dada pelo Espírito para nós expormos, né, a palavra de Deus, também quanto a circunstâncias e fatos ocultos, né, que são revelados por Deus para os seus santos. Tá? Então, isso que é caracterizado como palavra da ciência. Qual é agora a sua função? Né? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, né? A propósitos básicos, não, queridos, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, por exemplo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Coisas triviais da Bíblia que a Bíblia não menciona. Não é isso, queridos. Isto é mera curiosidade humana. O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. Né? Satisfazer o quê? Satisfazer a curiosidade humana. Então não foi para isso que Deus determinar os dons espirituais sobre a igreja. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Tá, queridos? Então esse dom da palavra de ciência, que traz circunstâncias e fatos ocultos, né? A revelação da palavra, queridos, ao coração da amada igreja, é tudo para nos livrar, querido, do engano e das artimanhas do maligno. Queridos, vamos avante. Exemplos bíblicos da palavra de ciência. Por exemplo, ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Então temos aí, queridos, algo, um fato, uma circunstância oculta que fora revelada ao servo de Deus, o profeta Eliseu. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 12. Outro exemplo é a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, que nós lemos na introdução aqui, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta, né? Nossa leitura oficial. Em o Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, por exemplo, lá em Atos 5, do verso 1 até o verso 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus, querido. Então não é, né? Não se trata de adivinharmos, né, querido? Mas se trata de Deus revelar para nós aquilo que está oculto, escondido, fatos e circunstâncias ocultas e também a sua palavra, queridos, para o bom andamento da sua obra. Queridos, estou resumindo aqui a conclusão acerca da palavra da ciência. É o seguinte: o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Queridos, então esse dom de revelação, palavra da ciência, é para livrar a igreja do engano e da artimanha do maligno, queridos. É tudo para a saúde física, emocional e espiritual da igreja. Queridos, vamos avante aqui para o terceiro tópico, que trata acerca desse último dom, né, queridos, dessa classe que nós estamos chamando de dons de revelação, que é o dom de discernimento dos espíritos ou de espíritos. Então nós veremos aqui no subtópico 1 o dom de discernir os espíritos, no subtópico 2 as fontes das manifestações espirituais e no subtópico número 3 discernindo as manifestações espirituais. Queridos, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, né, queridos? Então vai nos levar ali na fonte, quem tem esse dom, né? Onde, né, a origem e a natureza de toda e qualquer manifestação espiritual. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de ou distinguir
ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos, né? Então, é o ato de nós julgarmos, de distinguirmos a origem e a natureza de toda e qualquer manifestação espiritual. Então, sabemos na íntegra, na verdade, de onde surge essa manifestação espiritual, se vem de Deus mesmo ou se não é. Por exemplo, o julgamento de uma profecia, né? Se você distingue ela, se ela é de Deus ou se não é, se é de espíritos enganadores ou se é do Espírito Santo de Deus. Então observe, queridos, que esse dom ele é de suma importância para a igreja atual, porque nós estamos vivendo em um tempo de muitos enganos, de muitas profecias falsas, de muitas palavras distorcidas, querido. Então é de suma importância na atualidade. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Primeiro, de Deus, a outra do homem e a outra do diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, né, que são aí os falsos profetas, ou ainda de origem maligna, né? Então, como saber? Como saber, né, queridos? Como saber se a manifestação espiritual vem de Deus, ou se ela vem do próprio homem, ou se ela vem do maligno, se é fruto da imaginação do homem, ou se é uma manifestação do império do mal. Queridos, como saber isso? Aqui, o dom de discernir os espíritos, ou discernimento dos espíritos, tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, né? Mas sim para julgar, por exemplo, as profecias, a palavra que está sendo dita, a manifestação espiritual em si, mas não para nós julgarmos uns aos outros, tá, queridos? Não fomos chamados para isso, tá, queridos? Então, por isso que eu disse aqui que o dom de discernir espíritos ou discernimento dos espíritos, né, que é um dom de revelação, é de suma importância para a igreja na atualidade, queridos, para nós sabermos a origem e a natureza das manifestações espirituais, se vem de Deus mesmo, ou se é do diabo, ou se é de fruto da imaginação humana, tá, querido? Então temos que ter, é de suma importância. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados, em 1 João capítulo 4, verso 1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, como nós já falamos aqui. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter, lá em Mateus capítulo 7, do 15 até o 20. Jesus conheceu o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Queridos, então concluímos essa parte dizendo o seguinte: o dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a manifestação, a origem e a natureza das manifestações espirituais. Queridos, então eu creio, né, que após esse estudo bíblico aqui, o Espírito Santo ele lhe convenceu que o dom de discernir espíritos é de suma importância no anseio da igreja, para que a igreja tenha uma saúde espiritual boa, agradável e perfeita diante de Deus, o nosso Senhor. Queridos, então assim nós terminamos, né? Passamos pela classe dos dons de revelação, falamos sobre o dom da palavra, falamos sobre o dom da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, e falamos agora desse dom também de suma importância, que é o dom de discernimento dos espíritos. Queridos, então assim acabamos a classe dos dons que nós chamamos de dons de revelação, né? Dom da palavra, né? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, e o dom de discernir espírito. Então vamos, queridos, para a conclusão do nosso estudo, das considerações finais acerca desse estudo bíblico de hoje. A Igreja de Jesus, queridos,
ela necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, né? Então, quer saber acerca daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que é legítimo e daquilo que é errado, queridos? Então, temos que ter os dons de revelação presentes na igreja. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Queridos, então este é o tempo da igreja, queridos, buscar no seu anseio, queridos, de Deus pelo Espírito Santo, os dons do Espírito de Deus, queridos, principalmente nos dias em que estamos vivendo, os dons de revelação, os dons da palavra de sabedoria, da palavra de ciência e principalmente, queridos, o dom de discernimento de espíritos, para que tenhamos uma boa saúde física, emocional e espiritual, queridos, para que nós venhamos verdadeiramente discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e entre o falso, para que nós saibamos, queridos, escolher, né? E colocar ali na balança e pesarmos e sabermos quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando e quando apenas é fruto da imaginação humana. Queridos, então a recomendação, a exortação, o alerta do Espírito Santo para nós, queridos, é: buscai os dons espirituais. Assim como nós devemos ter o fruto do Espírito sobre a nossa vida, também na Igreja de Deus devemos ter os dons espirituais. Queridos, então que Deus vos abençoe, vos agracie e espere e aguardo você até o próximo estudo bíblico, que falaremos sobre os dons de poder. Então acompanhe conosco esse estudo bíblico e seja abençoado em nome de Jesus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família hoje e para todos sempre. Glória a Jesus. Amém e amém.